Boa noite, estamos aqui novamente na FIPECAF e hoje vamos falar o que é liderança, né? Ele se comunica FIPECAF. Hoje nós estamos com o professor Emerson, né? E vamos comentar um pouquinho sobre o que é liderança. Mas antes, queremos lembrá-los que estamos com nossas inscrições abertas para graduação e pós-graduação. Entra no site, dá uma olhadinha. E ao final desse bate-papo, iremos abrir para perguntas dos nossos ouvintes, né? O que é liderança, professor Emerson? Olha, boa noite a todos, né? Liderança, eu tenho uma frase do Warren Bennis que eu acho que é fantástica. Ele diz o seguinte: liderança é como amor. Certo. Todo mundo sabe que existe, mas ninguém consegue definir. Então, eu acho que é por aí. Você vai ter definições de liderança tanto quanto pessoas que estudaram liderança, ou seja, é muita gente, e cada um vai dar uma definição. Mas para não ficar assim no vazio, né, eu gosto de uma definição do professor Falcone, que é brasileiro, né, o guru aí da administração brasileira, que ele fala o seguinte, né, liderança é alcançar metas com o time fazendo certo. Então, eu acho que essa definição, que é bem simples, fácil de guardar, ela abarca, acho que todas as outras definições, né? Liderar é bater meta com o time fazendo certo, ou seja, alcançar objetivos dentro das regras, né, de um esquema ético e funcional. Então, acho que por aí fica uma definição bacana do que é liderança. Entendi. Liderar é diferente de liderança? É uma boa pergunta. Hein? Essa pergunta a gente não combinou. São as famosas pegadinhas, né? Sim. Olha, eu acho que liderança, eu sempre digo assim, liderança é uma escolha que a pessoa tem, né? E por ser uma escolha, óbvio que é uma coisa que você tem que querer muitas vezes. Se você não quiser, mesmo que caia no seu colo, você não vai conseguir liderar, né? Então, eu vejo que uma pessoa que é líder, né? O fulano ou a fulana é líder, é porque ela escolheu todos os dias estar ali naquela posição de liderança e tende a exercer esse papel, né? Agora, liderar, você pode liderar situações específicas, né? Eu posso liderar, por exemplo, vou fazer um churrasco lá em casa no sábado, convidar a família. Então, vou liderar esse movimento, né? Vou definir os papéis, o que cada um traz, né? Que hora vai ser, tudo isso alguém vai ter que coordenar isso. Exatamente. Então, você vai estar ali liderando, né? É uma funcionalidade que você vai liderar. Não quer dizer que você seja um líder da família, que você seja um líder daquele grupo, mas naquele momento você está liderando. Então, podemos trabalhar a liderança como um conceito, né? E liderar é exercer a função de liderança que você pode exercer na plenitude, por exemplo, numa organização ou numa universidade, né? Ou seja, uma organização independente se ela seja com ou fins lucrativos, enfim, empresarial, educacional, hospital, e liderar é exercer aquela função de liderança que pode ser provisória, temporária. Entendi. Então, quer dizer, essa questão de liderança não é só no ambiente profissional, mas também no ambiente pessoal, familiar, no seu dia a dia. Então, quer dizer que, às vezes, você nem percebe, mas está exercendo a liderança, é isso? Sem dúvida nenhuma. A liderança ela tem dois elementos que são fundamentais, né? Que é a influência, né? O poder e a influência. Se você está liderando é porque você está exercendo poder em relação a alguém ou a algo, e você está influenciando o comportamento, as decisões daquele alguém ou daquele algo, né? Então, se você tiver esses dois elementos presentes, que é o poder e a influência, independente se você está num hospital, numa escola, numa empresa ou num governo, você está liderando. E eu posso liderar, por exemplo, simplesmente ali naquela mesa de bar, quem vai pagar a conta, né? Então, eu assumo a conta ali e faço o rateio, divido, olha, vai pagar tanto, é isso, aquilo outro. Naquele momento eu estou liderando e as pessoas estão acatando as minhas decisões muitas vezes, né? Então, naquele momento eu estou exercendo poder e influência sobre os outros. Toda situação onde eu tiver poder e influência presente, certamente tem alguém liderando. Entendi. Então, quer dizer, a liderança, ela também trabalha também com a questão, né, da influência, é isso? Sim, exatamente, total. Não há como você liderar se você não tiver alguém sendo liderado, né? Então, a liderança ela precisa de um líder e um liderado, ou liderada. Então, se você tem essa relação, ela existe por si só, né? Não posso ser líder de ninguém. Não tem como eu ser líder. Eu tenho que ser líder de alguém. E para que eu lidere alguém, esse alguém tem que concordar com a minha liderança. Certo. Agora, ele pode concordar, claro, porque ele gosta, porque ele vê que faz sentido, ou porque eu exerço algum tipo de poder coercitivo. Né? Então, um tirano, né? Um déspota, ele está liderando. Mas ele está liderando com base no medo.
Ou seja, existe uma influência, né, um exercício de poder ali, que não é certamente porque é o que a pessoa gostaria, né, o que ela quer, mas muitas vezes ela é obrigada a seguir, né, um trabalho escravo, por exemplo. Né? Então, quer dizer, a pessoa que está ali no trabalho escravo não tem muita opção de fugir. Então, ela está sendo liderada por alguém que está exercendo poder e influência, porém, de bases, né, não éticas e bases de uma influência que não é voluntária. Né? A pessoa não está ali voluntária. Se ela pudesse sair dali, certamente ela sairia. Então, é uma liderança que é presente, mas não é honesta. Né? Entendi. Aí vem aquela pergunta básica, né? Que sempre me vieram me perguntar, pô, você fala sobre liderança e tal. Pergunta lá para o professor Emerson se o técnico de futebol, ele é um líder, ele exerce liderança. Ele exerce liderança, o próprio cargo dá a ele poder. Pode ser que não dê a ele influência, porque muitas vezes precisa conquistar essa influência dos jogadores. Tanto que não é difícil você ouvir notícias de que o time derrubou o técnico, né? Exato. Por quê? Porque ele exercia um poder, eu diria, um poder legal. Certo. Ele foi nomeado técnico, ele tem poder sobre aquele time. É legalmente constituído. Agora, a influência ele talvez não consiga, porque aí você precisa de elementos de persuasão, de confiança, de outros quesitos que o cargo não vai te dar. Né? Então, eu posso ser nomeado porque o cargo me autoriza, bacana, virei líder. Mas não necessariamente eu vou conseguir liderar aquela equipe. Eu preciso exercer a outra perna da liderança, que é a influência. Né? Entendi. Então, a liderança tem muito a ver com saber influenciar, levar as pessoas, levar os seus liderados, e sempre você vai estar equilibrando os pratinhos, né? Como diz na gíria negociativa, né? É um grande exercício de equilibrar pratos, né? A liderança você vai ter a personalidade do líder, né? As características pessoais desse líder. Você vai ter as características do time que ele está liderando. Sim. Nesse exemplo que a gente falava agora, do time de futebol. Tem líder que chega e consegue unir aquele grupo, e tem líder que chega e não consegue. Ou seja, a característica da equipe também é fundamental. A missão que foi dada ao líder, ou seja, o líder de uma empresa que está se reestruturando é diferente do líder que está em primeiro em vendas no ranking. Certo. Né? A empresa que está gerando caixa, então são competências diferentes de liderança. Então a missão da liderança também é importante. E um outro elemento é a situação, ou seja, a cultura da organização. Muitas vezes um técnico muito agressivo não tem uma boa vivência num ambiente mais pacífico, mais harmonioso. E o contrário também é verdadeiro. Né? Muitas vezes um líder muito diplomático, harmonioso, numa situação de guerrilha, por exemplo, né, que a casa está caindo, ele não consegue desempenhar essa liderança. Então, essa combinação das características do indivíduo, do líder, das características do time que ele está liderando, da cultura da organização, ou seja, a situação e a missão que lhe foi dada. Essa combinação desses 4 elementos forma o que a gente vai entender por liderança. Entendi. E quais são as dicas que você tem para os nossos espectadores, né, em relação a o que um líder tem que fazer em diferentes equipes para ter um bom resultado? Olha, a primeira coisa que eu entendo como uma dica fundamental para quem quer exercer liderança é buscar autoconhecimento. Você precisa se conhecer, né? Você precisa entender as situações que você fica sob estresse, as situações onde para você é mais tranquilo lidar, né? E ao se compreender, você começa a ter um olhar diferenciado para as outras pessoas, você começa a compreender os elementos da equipe. Então, primeiro o autoconhecimento, e a partir do autoconhecimento você procurar entender os elementos, ou seja, os indivíduos que compõem a sua equipe. E uma vez que você entendeu a si mesmo, entende os elementos, você alinha tudo isso num grande objetivo. Então, você conseguir alinhar indivíduos, né, num grupo, que formam um time, que busca uma meta comum, aí você está exercendo liderança. Esses 3 elementos eu acho que são fundamentais para você começar a pensar, de fato, em liderar pessoas. Entendi. Professor, uma outra coisa, né? Voltando um pouco mais para o ambiente corporativo, né? Tem um líder que está exercendo a sua liderança, aquela coisa, num ambiente pacífico, e aquele ambiente ele começa a ficar mais agressivo, né? Começa a ficar mais competitivo entre os liderados dele, né? E o que pode gerar o quê? Pode gerar uma revolta, pode gerar uma evasão para outras equipes, ou até para outras empresas. Como é que ele faz para reter os bons liderados? Olha, essa situação é uma situação bastante comum nos dias, né? Atualmente, enfim, as empresas mudam muito rápido, o mercado muda muito rápido,
e você precisa se adaptar, né? Você precisa ser flexível. Eu tenho até um texto que eu chamo de liderança dual zone. Eu faço uma brincadeira com aquele mecanismo do ar-condicionado do carro, que ele é dual zone, né? Você consegue regular as temperaturas do ar-condicionado do carro em várias situações diferentes. Então, o líder precisa ter essa flexibilidade, né? No momento de crise, ele tem que ter muita proximidade com os liderados para, de fato, entender as motivações desses indivíduos. Por quê? Uma coisa também é assim, o líder não faz milagre. Então, se no momento de crise muito difícil, o líder não consegue ter uma conversa franca com o liderado e de alinhar as expectativas do liderado entender a situação complicada da organização, não tem muito que o líder possa fazer, né? Ele vai perder esse elemento, porque esse elemento vai buscar no mercado uma outra posição, enfim. Então, agora, se ele acredita, né, que o líder está sendo sincero, está sendo honesto, está mostrando o cenário real, aí ele tem um elemento fundamental para conseguir o engajamento, né? De alinhar esse cara, olha, nesse momento difícil, eu preciso de você, nós vamos superar isso, e ao superar isso, nós vamos sair mais fortes, e certamente nós teremos alguma recompensa. Não necessariamente precisa de uma recompensa financeira, pode ser um reconhecimento, né? Pode ser uma outra missão, pode ser um aprendizado, enfim, você precisa compreender os indivíduos, os elementos que estão na sua equipe, para individualmente fazer esse tipo de acordo. Porque para alguns vai ser uma questão de dinheiro, para outros vai ser uma questão de desafio, para outros vai ser uma questão de tete a tete, de conversar. Então, o elemento humano, que acho que é o elemento essencial da liderança, ele precisa ser muito bem compreendido e precisa ser muito bem alinhado. Isso precisa ser feito individualmente. Então, no momento de crise, o que eu recomendo? Senta com as pessoas individualmente e faça o que eu chamo de contrato psicológico. Né? Firma um contrato psicológico cada um com cada um, porque aí, aqueles que falarem eu topo, você sabe que pode contar. Aqueles que falaram, bom, mais ou menos você sabe que você vai perder, e aí é importante que você, como líder, já pense nessa reposição. Sim. Porque você precisa pensar como é que eu vou substituir, né, este indivíduo que estava ali naquela área performando por outro que possa me trazer os resultados que eu estou precisando entregar. Então, esse alinhamento é fundamental. Entendi. Só para terminar, professor, são os dados do CAGED e comentou que os cargos de gerência, liderança, enfim, estão diminuindo com o tempo, né? Sim. Isso é reflexo do quê? Olha, tem até um conceito que o pessoal chama de holocracia, né? Que é essa coisa de você não ter liderança nas organizações. Porque implica que não é que não exista liderança, implica que o papel da liderança está espalhado. Certo. Ou seja, as pessoas têm mais autonomia e, portanto, mais responsabilidades. Entendi. Então, se os indivíduos têm mais autonomia e, por consequência, mais responsabilidade, diminui, claro, o papel da liderança. Né? O líder que fica dizendo o que tem que fazer ou não tem que fazer, a tendência é que esse líder fique esvaziado com essas funções. Agora, a gente falava aqui no começo da conversa, né, sobre líder e liderança. Isso. O conceito de liderança, a gente tem na história, se você buscar no Egito Antigo, 3.000 anos atrás, hieroglifos que já diziam sobre o papel da liderança. Exato. Então, eu não acredito que a liderança vá desaparecer, mas eu acredito que as funções nas organizações vão ser esvaziadas. Por quê? Porque vai descer para os indivíduos cada vez mais as questões de autonomia e responsabilidade. Ou seja, existirá liderança, mas talvez não vai ter aquele líder do departamento responsável por tudo. Ele vai ter um papel muito mais de estratégia, de alinhamento, de conversa, porque as tarefas em si estão espalhadas na equipe. Né? As equipes estão cada vez mais autônomas, e cada vez mais o conhecimento é espalhado, as pessoas sabem onde buscar informação, conhecimento. O que sobra para o líder? Simplesmente o relacionamento e o alinhamento. Né? A tarefa em si, ela cada vez mais desce para o indivíduo. Ok, professor. Muito obrigado. Eu que agradeço. Tá? Fabiola, nós temos perguntas? Sim, a gente tem pergunta para você, professor Emerson. E o Felipe queria saber se a pessoa nasce líder ou se desenvolve líder. Olha, essa é a pergunta do milhão. Né? É verdade. Né? Tem muitos livros que falam sobre isso. Tem livros que chamam sobre isso, né? Tem um livro do Katz de Vries que fala se os líderes nascem ou nascem ou se tornam, né? Que ele conta o caso do Alexandre o Grande, que foi o maior conquistador de território da história, enfim, morreu com 33, 35 anos, e já tinha conquistado a maior extensão geográfica do mundo, nunca tinha perdido uma batalha, né? Foi um grande líder. Agora, o Alexandre o Grande, ele foi educado nada mais, nada menos do que por Aristóteles, né? Que é o grande filósofo. E a mãe e o pai do Alexandre o Grande o treinaram desde a infância para a liderança. Então é difícil você pegar este cara, por exemplo, e separar dele aquilo que é nato
daquilo que foi desenvolvido. Eu acredito que liderança é competência. E, portanto, se é competência, você pode aprender desde que você queira. Por isso que eu falo que liderança é uma escolha. Ok, professor. Mais uma pergunta, Fabiola? Sim. Professor Emerson, qual é a principal diferença entre líder e chefe? Olha, essa é boa, hein? Essas duas perguntas, a diferença entre chefe, se o líder nasce ou se torna líder, são as perguntas que sempre surgem. Inclusive, eu tenho um livro, né, sobre liderança, e eu, quando pesquisava isso, se você olhar na definição da palavra, não vai ter diferença. Um exemplo muito simples, né? O presidente do Brasil, ele é o líder da nação e é o chefe de Estado. Ou seja, líder e chefe ao mesmo tempo. O que acontece é que a partir dos anos 60, na literatura, você começa a trazer elementos de líder transcendente, né, de um líder inspirador, e essas coisas vão dando à palavra líder como um adjetivo de alguém assim acima da média, né, um cara muito especial. E isso traz no imaginário das pessoas que o líder é uma coisa, o chefe é outra. Mas não tem diferença, é só uma diferença de definição da palavra. Na essência, chefe ou líder são a mesma coisa. Entendi. Fabiola, tem mais alguma pergunta? Não, professor. Então, eu queria agradecer a todos os nossos espectadores. Lembrando que na semana que vem, vamos falar o que é compliance, tá? Então, na próxima terça-feira, às 18h15, não percam. E não se esqueçam que as nossas inscrições, tanto para os cursos de pós-graduação e graduação, estão abertas no nosso site. Muito obrigado, Emerson. Muito obrigado, equipe. Boa noite.